Hoje nós iremos falar sobre o Renascimento, um dos períodos mais encantadores da história da arte. Esse período ele pode ser chamado tanto de Renascimento quanto de Renascença, onde ele se inicia no século XIV e dura até mais ou menos a metade do século XVII. Ele pega, esse período ele vai acontecer no fim da Idade Média até o início da Idade Moderna. Eu sou a professora Marília e vamos conhecer então um pouquinho mais sobre esse período tão encantador. As principais características desse período é o uso do realismo. Ainda assim, no início da Renascença, nós teremos a influência da cultura gótica muito presente, como eu falei, principalmente no início, só que nesse período vai existir um trabalho muito maior em representar um realismo, tanto nas pinturas quanto nas esculturas, um grande uso da racionalidade, do rigor científico. Então, a Igreja Católica ela ainda vai ser muito influente no processo da produção artística, mas nesse momento vai existir uma abertura, um resgate da cultura greco-romana, vai existir uma busca, pela ciência, pelas explicações científicas, não só as explicações religiosas já não satisfazem como satisfaziam no período gótico, uma busca pela lógica, pela racionalidade, pelos estudos matemáticos muito maiores nesse período. Então, existe todo um resgate nos estudos da Grécia Antiga e também da mitologia greco-romana. Então, alguns fatos históricos que marcam o período da Renascença será a morte de Joana d'Arc, quando ela é queimada na fogueira, a invenção dos relógios e dos telescópios, e a tinta a óleo vai ser uma das grandes revoluções artísticas do período. Então, aqui eu trouxe para vocês um quadro de Albert Lange, chamado Joana d'Arc, representando Joana d'Arc, que depois ela se torna também uma santa católica. E uma obra do Rafael Sanzio, Madonna e a Criança, pintada usando a tinta a óleo, que é a grande descoberta do período. Então, na escultura, o principal material que vai ser utilizado é o mármore. Como resgate da cultura greco-romana, eles trazem um material de excelência grego, que era a utilização do mármore. A temática principal será a mitologia e as temáticas religiosas. A Igreja Católica ela ainda vai ser a grande mecenas da produção artística. Então, para quem não sabe, mecenas, a gente pode dizer que seriam os patrocinadores, financiadores da produção artística. Então, a Igreja Católica ela vai ser a grande contratante de artistas para fazer as catedrais, as cenas dentro das catedrais, túmulos. Então, ela vai financiar bastante a arte, mas ainda assim, muitos artistas vão em busca daquele rigor científico, daquele conhecimento da mitologia grega também. E é nesse período que a gente tem a presença dos grandes mestres das artes, Donatello, Michelangelo, Rafael Sanzio e Leonardo. Para quem lembrou das Tartarugas Ninja, elas são inspiradas, os nomes das Tartarugas Ninjas são inspirados nos grandes mestres da pintura italiana, da arte italiana, na verdade, e não só eles, mas outros artistas também, é o que a gente vai chamar de artistas completos, porque eles não serão só pintores, só escultores, eles vão, na sua grande maioria, ter uma desenvoltura muito grande em todas as áreas das artes nesse período. Então, aqui eu trouxe para vocês a obra Pietà de Michelangelo. Nessa obra, a gente pode ver uma das principais técnicas que vão ser usadas
na Renascença, que é a configuração piramidal. Ela vai ser usada tanto em esculturas quanto em pinturas. O que é a configuração piramidal? A configuração piramidal é como se eu pudesse, ó, traçar um triângulo em volta da obra. A obra em si, ela forma um triângulo imaginário. Isso traz equilíbrio, proporcionalidade para a obra. Essa obra ela é feita em mármore. Ela chama muito atenção pela questão do realismo, da estrutura, da anatomia do corpo humano. Michelangelo ele vai ter uma preferência em representar através da escultura. Ele também pinta, mas não é a área de preferência de produção dele. E ele traz uma inovação, além da configuração piramidal, ele vai trazer também a ideia de assinatura nas obras. Então, antes de Michelangelo, não era muito comum que os artistas assinassem as suas obras. Eles acabavam se tornando conhecidos à medida que iam produzindo cada vez mais. Mas Michelangelo ele é um artista prodígio, ele começa muito cedo a sua produção e aos 23 anos de idade ele esculpe a Pietà. Reza a lenda que naquela época as pessoas não acreditaram que uma pessoa tão jovem teria uma habilidade técnica para conseguir fazer essa escultura, uma escultura dessa qualidade. E eles acabaram atribuindo no início essa escultura a um outro artista. Então Michelangelo ele vai lá e esculpe na faixa que cruza o corpo de Maria o nome dele, Michelangelo Buonarroti. E passa assim então determinar para que todo mundo soubesse exatamente quem foi que produziu essa obra. A partir disso, muitos outros artistas eles acabam adquirindo essa questão de assinar as obras para que ficasse nitidamente claro quem é que fez a produção. Quando a gente fala aqui da questão do realismo, gente, é importante lembrar que isso aqui é um mármore, uma pedra extremamente dura, mas olha aqui no detalhe, a gente consegue ver esse drapeado com o tecido, né, a leveza do tecido, as dobras do tecido, então a qualidade técnica nessa produção, não só nessa parte, mas em outras partes da Pietà também. E aqui eu trouxe também a obra Davi do Verrocchio, tá? Um dos primeiros Davis da história a serem representados. É importante lembrar que o Davi ele vai ser um dos principais temas, né? Talvez a figura mais representada aí na Renascença. E a gente vai ter um outro Davi, que não está aqui no vídeo, mas vocês podem pesquisar, ou alguns com certeza vão lembrar, que é o Davi de Michelangelo, que em proporção é bem maior do que o Davi de Verrocchio, tá? Mas aqui ele é precursor, é um dos que foram representados antes que Michelangelo fizesse o seu Davi e tivesse aí referência tanto do Davi de Verrocchio quanto da produção de Donatello, que vai influenciar muito na criação de Michelangelo. Ele vai ser um dos principais mestres aí, né, do Michelangelo. Na pintura, então, o que marca a pintura no período da Renascença é o uso da perspectiva com princípios matemáticos e geométricos. Então, agora a matemática, a geometria, ela vai fazer muito parte da produção artística, principalmente da pintura. Ela vai, a partir do ponto de fuga, ela traz a ideia de perspectiva. Nós teremos a perspectiva geométrica e a perspectiva atmosférica aparecendo com grande proporção e força dentro da pintura renascentista. O uso da luz e da sombra, que é uma técnica chamada chiaroscuro. Então, quanto mais eu trabalho essa questão do contraste entre luz e sombra, eu consigo criar uma maior ideia de volume na minha
imagem nas minhas figuras e intensificar a ideia da perspectiva, de profundidade na minha obra, e o uso do esfumato, que vai ser usado muito também na perspectiva atmosférica. O esfumato, ele é uma técnica de esfumar algumas partes do quadro, algumas partes da obra. É importante lembrar que tanto a perspectiva, quanto o chiaroscuro, quanto o esfumato, eles são criações e técnicas aperfeiçoadas por Leonardo da Vinci. Então aqui eu trouxe para vocês a principal obra renascentista, que é a Mona Lisa de Da Vinci. Essa obra, ela foi uma obra encomendada se eu muito me engano, em 1500, concluída em 1503, então ela leva 3 anos para ser produzida. Quem encomendou foi um mercante, né, um burguês da época chamado Giocondo, e essa seria, segundo outro nome da obra, né, La Gioconda, a Senhora Giocondo. Nessa obra é possível a gente ver as principais características do período renascentista. Isso faz com que essa obra se torne uma das principais obras do período renascentista e por isso hoje ela é tida como valor inestimável. Não existe mais nenhum valor a ser atribuído a essa obra, a tal patamar que ela chega de importância, né? Ela é uma obra extremamente importante. Então, nós podemos ver aqui, se a gente olhar com atenção, nós temos a configuração piramidal. Então, a própria Mona Lisa, ela faz o desenho de uma pirâmide. Nós temos aqui atrás da Mona Lisa a perspectiva atmosférica e geométrica também, nós conseguimos perceber aqui. Existe um véu muito fino aqui na cabeça da Mona Lisa, usando a técnica do esfumato. Se nós dermos zoom na obra, a gente também vai encontrar outras áreas onde é possível encontrar a técnica do esfumato. E, logicamente, a técnica do chiaroscuro, aonde eu tenho os contrastes para a criação de volume entre claro e escuro nas obras, perdão, nas figuras, nas partes aqui do quadro, drapeado da roupa, a mão. Então a gente consegue perceber essa ideia de volume na figura. Outra obra, outra pintura que eu trouxe aqui para vocês, bem conhecida, é a Criação de Adão. É uma obra de Michelangelo que está no teto da Capela Sistina. Tá? Então, mesma coisa, nós temos aqui, não temos uma configuração piramidal nessa imagem, mesmo porque ela é um recorte de uma série de desenhos que estão presentes no teto da Capela Sistina. Ela é uma das cenas representadas, são muitas, mas nós temos claramente aqui a questão do claro e do escuro, tá? Trazendo esse destaque, trazendo a ideia de volume, criando volume nas partes da figura, nas partes do corpo. Com relação, só voltando aqui um pouquinho, gente, desculpa, esse aqui é um afresco, tá? E a Mona Lisa é uma pintura a óleo. Qual a diferença entre o afresco e a pintura a óleo? O afresco, ele é uma tinta à base de ovo, que deve ser feita num reboco ainda úmido. Então, antes que ele seque, eu tenho que fazer uma pintura rápida, porque ele não me permite parar e continuar depois, senão a emenda dessa tinta ela vai acabar aparecendo e não vai dar um bom acabamento. Então, ela não me permite criar muito efeitos. Já a tinta óleo é uma tinta de secagem bem demorada, então ela permite que o artista trabalhe mais tempo na obra, criando mais efeitos, conseguindo trazer mais técnicas, permitindo o uso da perspectiva, permitindo o uso, então,
criando volumes, uma coisa que é bem mais difícil de ser feita no afresco. Então aqui a Mona Lisa é uma pintura a óleo e a criação de Adão já é um afresco no teto da Capela Sistina. Então, Michelangelo ele teve que fazer essa obra num tempo bem mais curto do que a Mona Lisa, devido à técnica usada para a pintura. Na arquitetura, então, nós temos a proporcionalidade de espaços. Os espaços eles deveriam ser compreensíveis de todos os ângulos visíveis, né? Como assim, ângulos visuais? Filippo Brunelleschi será um dos principais arquitetos desse período, lembrando que ele também é um artista completo, então ele pintava, ele fazia uma série de outras produções artísticas também. Mas para a gente entender um pouco dessa compreensão de todos os ângulos visuais, dos ângulos visíveis, eu coloquei aqui para vocês a planta da Catedral de Santa Maria del Fiore, que é uma produção de Brunelleschi. Então, na verdade, nós temos a nave central e nós teremos outras naves em outra direção. E o altar ele estará aqui no centro. Então, de todas as direções, é possível se ver o altar na área central da igreja. Essa vai ser a principal estrutura das catedrais do período renascentista. Então, sempre um altar no meio, a nave central, sempre esse formato que lembra uma cruz, tá? E eu tenho a visão de todos os ângulos possíveis aqui do altar. Eu trouxe para vocês uma visão aérea da Catedral de Santa Maria del Fiore, que fica em Florença. Então, para vocês terem uma visão aí da estrutura hoje, como ela se encontra. Aqui são as referências dessa aula de hoje. E nós terminamos até aqui. Até a próxima aula.